Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. Então, antes de começar o nosso vídeo, compartilha lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha. E só lembrando que isso é uma série. Então, para você entender o que nós vamos compartilhar nesse vídeo, você tem que voltar nos anteriores para acompanhar a sequência, né, da história das igrejas. O último que nós falamos é o começo dessa igreja aqui, né? O Isso. início da história de Tiatira. Agora a gente vai ver o posicionamento geográfico de Tiatira. Isso. Nós falamos no vídeo anterior, nós falamos sobre o nome Tiatira dessa cidade, né? Que quer dizer para filha. Mas o nome que nos importa na ligação espiritual é o nome antigo dela, que era Semíramis. E Semíramis era a esposa de Nimrod. Nimrod era um filho de um anjo caído com humanas, né? E ele morreu e eles tiveram um filho Tamus, aí ele morreu e ela acha que Tamus era o Nimrod que ressuscitou, enfim, né? Tem a história lá do Yoli, né? Que é o tronquinho de madeira que fica verde, aquela coisa toda. E foi ela uma das fundadoras da Babilônia, e eles, os três juntos, né? Essa família aí esquisita, eles é que são o fundamento de toda a religião da Babilônia, e é da Babilônia que vem todo o ocultismo, todo o paganismo, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, todas essas ideias que foram mudando, se espalhando pelo mundo afora, tomando formas diferentes, mas veio tudo de lá. E que ainda exerce uma influência fortíssima sobre o mundo hoje. Mais ainda, né? O ocultismo agora está em alta. Principalmente, né, sobre a elite global. Está em alta, né? O ocultismo. Então, essa cidade de Tiatira, ela era uma cidade de negócios comerciais e importantíssimo centro de associação de comerciantes. E para você trabalhar nessa cidade, você tinha que fazer parte de uma dessas corporações, dessas associações. Por exemplo, se você trabalhava com tinta, você tinha que fazer parte da associação dos vendedores de tinta, dos produtores de tinta. Se era tecido, entendeu? Você não podia simplesmente estar lá e trabalhar, você tinha que pertencer a um desses grupos. E era obrigatório isso. E cada um desses grupos, né, de associados, eles tinham uma divindade, uma patrona que eles chamavam, tá? Então, a patrona dos associados da tinta, a patrona dos associados do tecido, e assim por diante. E é claro que tudo isso tinha a ver com a adoração dessa divindade, né? Então, Tiatira, essa cidade era conhecida e famosa pelas tinturas, especialmente da cor roxo ou escarlate, porque eram pigmentos derivados de uma raiz que era encontrada naquela região, né? Lá em Atos, no capítulo 16, o verso 14 e 15, nós vamos encontrar a história da Lídia, que era uma vendedora rica, né, representante de Tiatira. Ela trabalhava lá em Tiatira, mas ela tinha casa em Filipos e ela trabalhava ali, ela tinha o comércio dela ali também. Eles vendiam, gente, para o mundo todo de então, né? E Jesus faz um elogio para essa igreja, que aliás eu gosto muito. Olha o elogio, está lá em Apocalipse 2, verso 19, diz assim: eu conheço as tuas obras. Ele sempre fala, né? Eu conheço as tuas obras, né? Jesus conhece as nossas obras e a motivação do nosso coração. Misericórdia, Pai. Então ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Olha só que legal. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Nossa. E eu amo esse elogio de Jesus, porque, sabe, importa mais como a gente termina do que como a gente começa. Verdade. Quando nós começamos no Evangelho, a gente não sabe muita coisa, a gente ainda está tratando muita coisa na nossa vida, nós temos vários altos e baixos, mas depois a nossa vida cristã, ela tem que ir crescendo, como a luz da aurora, que vai clareando, clareando até ser dia perfeito, né? Então, importa mais como nós terminamos. Tem gente que começa muito bem e quando chega para o finalzinho tem uma caída, assim, horrível, né? Eu gosto dessa parte, eu conheço tuas obras, porque isso nos leva a pensar e a agir. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para o Senhor. Sim. Eu sei que muitos de nós procuramos ser reconhecidos, não é de tudo ruim ser reconhecido, mas a gente não pode ser movido por isso. Então, ele conhece as nossas obras, tudo que você fizer, seja o que for,
Se ninguém conhece, ele conhece. Né? Exato. E isso, o nosso fantástico. Se ninguém conhece, ele conhece. Então, não importa o que você faça na sua igreja, volte o seu coração para o Senhor, porque ele conhece as tuas obras. E é engraçado porque ele fala, conheço as tuas obras, quer dizer assim, vocês estão fazendo bem e estão melhorando. Né? Porque Nossa, ele fala, isso é fantástico. porque ele fala, né, as suas obras últimas são muito melhores do que as primeiras. Então, eu sei que vocês estão fazendo bem e estão melhorando. Olha que legal, porque a vida tem que ser um crescente mesmo, né? Mas ele tem uma preocupação, né? Como em todas as cartas, aqui ele demonstra uma preocupação no versículo 20, Apocalipse 2, verso 20. Mas algumas poucas coisas, aleluia, glória a Deus, poucas coisas, né? Tenho contra ti, que deixas, lá vem ela, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, Jezabel, ela personifica a prostituição, a fornicação, fala da imoralidade sexual, mas também de adoração e intimidade com os ídolos. Então, nós vamos ter que estudar um pouquinho aqui, lá no Velho Testamento, sobre a Jezabel, para a gente entender melhor a situação dessa igreja, né? Então, o problema aqui é que a igreja de Tiatira estava sendo tolerante com essa Jezabel. Gente, escuta essa palavra tolerante. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi porque tinha imoralidade sexual, homossexualismo, mas porque a cidade inteira, inclusive seus líderes, seus anciãos e todos os homens nela eram tolerantes com esse pecado. Eles eram coniventes. Não havia uma voz que se levantava na cidade contra essa imoralidade, contra esse pecado. Por isso as duas cidades foram destruídas. Tá certo? E essa foi uma das razões que a intercessão de Abraão, Deus respondeu em relação a Ló. Porque ele gemia dentro da cidade, ele não aceitava aquela situação. Então Deus olhou para Ló e salvou ele do julgamento. Porque ele não se conformou, ele não permitia. O que o texto diz aqui? Ele sofria, né? Exatamente. Vendo tudo aquilo. Vocês toleram, entendeu? Ele sofria, ele não aceitava aquilo. Isso é uma coisa que a igreja do Senhor não pode tolerar o pecado, né? Porque quando a tolerância é para o pecado, então tolerância se torna um pecado. Vocês estão entendendo? Quando você tolera o pecado, então tolerar é um pecado. Não sei se eu fui clara. Então aqui essa igreja estava tolerando, né, Jezabel. E nós estamos vivendo numa época no mundo em que tolerância está sendo muito usado e usado de forma muito errada. E, infelizmente, muitos cristãos estão sendo acusados de intolerantes, mas nós precisamos tomar cuidado e nos posicionar como cristãos. Não deixa o mundo vir com as suas ideologias e com suas ideias erradas e conceitos errados e definições torcidas e distorcidas para cima de nós. Nós temos os fundamentos da palavra de Deus e nós ficamos firmes ali. Tá certo? Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com procedimentos corruptos e libertino daqueles incrédulos. Então, esse é o ponto. O ponto é que se a gente tolerar e tentar ser o isentão, você não querer se incomodar e ficar aceitando isso sem dar a sua voz, sem dizer, olha, isso é errado. Com medo de ser cancelado, com medo de ser, né, de perder membros. Ser rejeitado no grupo, ou perder membros na igreja. Ou visualizações. Esse texto é para você. Você tem tolerado o espírito desse mundo. Jezabel. Então a gente não pode. Não podemos. Ok, em Apocalipse 2, 22 diz assim: eis que porei numa cama, tá? Essa Jezabel, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. É o único lugar aqui em que a gente encontra aqui a palavra grande tribulação. Se eles não se arrependerem das suas obras. Então, não há uma saída. Se houver arrependimento, eles não irão para a grande tribulação. Aliás, se houver arrependimento, eles não irão para a grande tribulação. Mas sem arrependimento, certamente irão para a grande tribulação. Então, no próximo vídeo, para não ficar longo esse aqui, nós vamos falar um pouco mais sobre a Jezabel, porque é importante a gente entender quem é ela,
o que ela causou lá no Velho Testamento e como o espírito da Jezabel está atuando nessa igreja aqui, para quem Jesus escreveu a carta, e até hoje está atuando no mundo. Nós precisamos entender para discernir e não tolerar. Eu quero deixar aqui um conselho para vocês. Tem um estudo do pastor Cote, está disponível na internet, sobre a Jezebel. Muito interessante. Pastor Cote da Jocum de Almirante Tamandaré. Procura lá, Jocum. É bom colocar o link. Pastor Cote. Eu posso colocar o link no fim do vídeo. É muito legal. O Cote não tem para ninguém. O cara é fera. É Jezabel ou Jezebel, tem Isso. diferença de pronúncia. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe. Ó, joinha!